Graça e paz, povo da cruz. Estamos indo para o nosso 30º episódio da nossa série de devocionais, Vivendo Provérbios, capítulo por dia, uma vida com sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria da simplicidade. O nosso texto-chave, Provérbios, capítulo 30, versos 7 ao 9, que diz assim: Ó Deus, peço-te 2 favores antes que eu morra. Não me deixes mentir nem ser enganado. Dá-me apenas o que preciso para viver, pois se eu ficar rico demais, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu ficar pobre demais, pode ser que eu roube e assim manche o teu santo nome. Pessoal, Provérbios 30 é um capítulo único. É o capítulo de Agur, um homem honesto, humilde e sem pretensão religiosa alguma. Não é um sábio de renome nem um grande líder. É um homem simples que encontrou uma revelação profunda. A verdadeira sabedoria está na simplicidade. Vivemos numa era de muito excesso. Excesso de ansiedade, informações, ambições, expectativas e muitas. Um excesso absurdo nas comparações. Mas Agur não nos mostra, ele nos mostra que a alma só encontra descanso quando aprende a viver com simplicidade, dependência e contentamento. Então hoje veremos a humildade que abre portas para a sabedoria, o perigo de buscar conhecimento sem conhecer Deus, a oração mais sábia da Bíblia e como a simplicidade protege o coração. E o nosso primeiro ensinamento é a verdadeira sabedoria começa com humildade. O verso 2 e o 3 diz: Sou o mais ignorante dos homens, não aprendi sabedoria. Agur não está se diminuindo aqui. Ele está se posicionando diante de Deus com extrema reverência, com humildade. Pessoal, a humildade é a porta da sabedoria. Os arrogantes querem respostas, os humildes querem Deus. O soberbo estuda para provar algo. O humilde aprende para se curvar diante da verdade. Isso precisa ficar claro ao seu coração. Aqui, quando o Agur ele diz que é o mais ignorante dos homens, que não aprende sabedoria, aqui não é um lugar de diminuição. Aqui é um lugar de se colocar na posição de quem é a criatura, de sermos criaturas e precisamos estar diante do Criador com extrema reverência. É isso que precisa estar dentro do nosso coração. A humildade sempre vai abrir portas, a humildade vai abrir a porta da sabedoria. Enquanto os arrogantes eles continuam querendo respostas, nós, humildes, precisamos buscar o Senhor, desejar ao Senhor. Você tem um coração humilde, você quer um coração humilde, busque o Senhor. Ensinamento 2. Conhecimento sem Deus produz orgulho. Verso 4 diz: Quem subiu aos céus e desceu? Quem juntou o vento nas mãos? Qual é o seu nome? Agur aqui está dizendo: eu não compreendo tudo, mas sei que existe um Deus que governa tudo. Conhecimento sem temor transforma pessoas em opinadoras, só opina. Pessoas que só criticam, cheias de certezas e vazias de sabedoria. A ciência pode te mostrar o universo, mas só Deus pode governá-lo. Ensinamento 3 de hoje: a palavra de Deus é escudo, direção e verdade absoluta. O verso 5 diz: toda a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele se refugia. A simplicidade espiritual é construída sobre a palavra, sobre a confiança, sobre a obediência e sobre a dependência. A alma só descansa quando se apoia em algo eterno. Então, por que você ainda busca ficar apoiando a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos em coisas terrenas? Por isso que vive uma crise o tempo inteiro. E a gente não está falando de crise financeira, pode ser também, mas vive numa crise interior o tempo inteiro. Por quê? Porque está se baseando em coisas terrenas e não em algo eterno. Ensinamento 4.
a oração mais sábia da Bíblia, versos 7 ao 9. Agur pede duas coisas. Primeiro, pureza interior. Não me deixes mentir, nem ser enganado. Ele não pede sucesso, pessoal, não pede fama, não pede posição, ele pede verdade, porque a mentira corrói a alma. E dois, ele pede contentamento simples. Dá-me apenas o que preciso para viver. Ele sabe que riqueza excessiva pode esfriar o coração. Pobreza extrema pode destruir a integridade. Essa é uma oração de um equilíbrio absurdo, de muita maturidade e um verdadeiro autoconhecimento. Ensinamento 5. A crítica de Agur aos exageros da humanidade. O restante do capítulo começa a descrever. Do verso 11 ao 14, ele fala de pessoas arrogantes. Do verso 15 ao 16, de gente insaciável. O verso 17, o orgulho sem qualquer fundamento. O verso 32 e 33, ele fala sobre a presunção. E também fala de comportamentos que revelam imaturidade espiritual. Agur aqui mostra que o excesso destrói, mas a simplicidade preserva o coração. A alma não foi criada para viver inflada. Foi criada para viver cheia de Deus. E é aqui, pessoal, a gente consegue identificar muito claramente pessoas que elas tentam manifestar uma simplicidade para mostrar uma imagem, mas quando abrem a boca, nós conseguimos ver uma alma totalmente inflada, um ego totalmente inflado e gigante. Quanto mais inflado o seu ego e a sua alma, mais vazio de Deus você está. Então não tente ser duas pessoas. Eu sempre digo, e você já me ouviu, se você está me acompanhando nessa jornada desse mês inteiro, você já me ouviu falando sobre isso. E dá muito trabalho ser duas pessoas. A melhor coisa é você ser você mesmo a partir de Cristo Jesus. Amém? Deus, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, se revelou em total simplicidade. Jesus não desceu em um palácio, mas ele veio e desceu numa manjedoura. Ele não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura. Não viveu como príncipe, mas como servo. Ele não escolheu o caminho da ostentação, mas da simplicidade. Em Cristo aprendemos que grandeza é servidão, força é mansidão, riqueza é o contentamento em Deus, verdade é humildade, plenitude é dependência do Pai. A verdadeira sabedoria é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Então, por favor, simplifique a sua vida espiritual, menos distração e mais da presença de Deus, menos ruído e mais Bíblia, menos correria e mais devoção a Ele. Apague o excesso emocional. Exagero gera ansiedade. Equilíbrio vai gerar paz no teu coração. Pratique o contentamento diário. Agradeça antes de pedir. Você já viu quando você muitas das vezes entra na presença do Senhor e a sua oração é só pedindo, e você não consegue ser grato pelo que já tem? Então, quer aprender, praticar o contentamento? Faça isso diariamente, agradecendo antes de pedir. Ore como Agur orou, como ele orou. Senhor, livra-me da mentira e dá-me só o que é preciso. Rejeite a comparação. A simplicidade nasce quando você para de competir. Pare de complicar sua vida. Pare de se medir pela régua dos outros. Pare de buscar o que Deus não te pediu. Pare de se cansar tentando provar algo. Para de se cansar tentando sempre provar alguma coisa. Deus está te chamando para uma vida mais leve, mais simples, mais centrada nele. A simplicidade não é perda, é libertação.
É nesse lugar que Deus encontra descanso, clareza, foco e propósito. Se você tem Deus, você tem tudo. Você tem o essencial. Se você tem o essencial, obviamente você tem tudo para a sua vida. Senhor, nos dá sabedoria simples e verdadeira. Nos livra da mentira, da soberba e dos excessos. Nos ensina o contentamento. Nos dá apenas o que é preciso para viver contigo em fidelidade. Forma em mim, forma no meu irmão, na minha irmã, o coração de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.